bem-vindos ao nosso primeiro Conexões Raízes. Eu já externei aqui fora do ar aqui a minha felicidade de tê-lo conosco, professor Renato Nogueira. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. A gente tem conhecido o trabalho do senhor e temos visto aí algumas entrevistas e tudo mais, e a gente se sente muito honrado em tê-lo conosco na noite de hoje, abrindo o nosso primeiro Conexões Raízes, né? Eu sou o Severo Ramos, eu sou diretor nacional, sou um dos fundadores do Raízes, sou diretor nacional de comunicação do Partido Raízes, que é um partido de formação antirracista. E hoje nós estamos começando esse novo projeto aqui no Instagram, do Raiz 88, que se chama Conexões Raízes. Nesse programa, pretende cada edição entrevistar um candidato diferente. Mas eu vou chamar o Gessione agora, para ele falar um pouco mais desse Conexões Raízes, dessa ideia do Conexões Raízes. Ele é o diretor de comunicação lá do estado de Goiás. Ele vai estar ajudando a gente aí na live e vai falar um pouquinho do Conexões Raízes. Gessione, a palavra está com você, meu velho. Boa noite novamente. Então, o Conexão Raiz, ele nasceu na ânsia da gente unir todas as diretorias do Raiz, da gente poder falar para o nosso militante como que está a questão de concepção do Raízes, e aí veio para o Instagram a gente ter essa oportunidade de entrevistar pessoas com visões diferentes, né? E hoje a gente está trazendo o Renato, que tem uma visão muito... que bate muito com a visão que nós, militantes do Raízes, pensamos, e a ideia é exatamente essa, trazer pessoas diferentes para a gente formar as nossas opiniões. Então, a ideia aqui é realmente trazer posições e a gente poder formar dessa entrevista as nossas opiniões. Vamos começar, gente? Sim, Gessione, antes de mais nada, a Ana Lúcia, boa noite a todos, boa noite, Renato, Severo, Gessione. A Ana Lúcia está falando que o áudio da gente, um de nós, estamos com um áudio muito alto e está dando eco. Isso, será que é o meu, o seu? Eu até tirei aqui, já até melhorou, mas aí eu não sei. Ana Lúcia, dá um feedback aqui pra gente. Que é super importante, né? Live com 4 pessoas, realmente... Estão me ouvindo bem? Estamos. Uhum. Então tá. Vamos lá? Fernanda, vamos lá. Bem, eu sou Fernanda Gaspar, um prazer me conhecer. Eu sou formada em Letras, Literatura e sou formada em Jornalismo. Bem, a minha primeira pergunta para você é como que foi essa sua trajetória de um homem, né, de um menino, de um rapaz, adolescente, que chegou à UFRJ e por que filosofia? Isso, mais uma vez, boa noite, agradecer aqui a Organização do Raiz, Gessione, Fernanda, a diretora de comunicação, pela oportunidade de bater um papo a respeito, né, de Conexões Raízes. Fico feliz de estar aqui com vocês. E saúdo todo mundo que está aqui nos assistindo também, nessa oportunidade de bater um papo. Um dia está perguntando da Fernanda, Ana Gaspar, obrigado pela questão. Como foi minha trajetória e por que escolhi filosofia? Fui um garoto, né, nascido no subúrbio carioca, num bairro muito tradicional, Oswaldo Cruz, um bairro marcado pela história do samba, Paulo da Portela, histórias de trabalhadores operários, né, famílias negras operárias, Oswaldo Cruz. E tive oportunidade, famílias populares, oportunidade de estudar no Colégio Pedro II, e que foi um colégio que, na época, até hoje tem, Colégio Público Federal, um dos primeiros, né, um dos poucos até, federais que tem educação básica no Brasil, educação básica e ensino fundamental hoje, né, educação infantil. E o Pedro II tinha, na época, o antigo ensino fundamental 2, até o ensino médio. Eu fui para lá, aos 10 anos de idade, e fiz o fundamental e o médio. No final do fundamental, atual 9º ano, tinha uma orientação vocacional. Nessa orientação vocacional, foi muito interessante, foi indicado para mim, um pouco naquele bate-papo, a psicóloga recomendou, ela disse que as minhas características combinavam com áreas humanas, como filosofia e ciências sociais. Então, aquilo foi na cabeça, mas eu pensei em fazer outras coisas. Acabou que aí é uma história mais longa,
Mas no final das contas eu fui fazer filosofia, né? Quando eu vou com essa história, e por interesse não tinha exatamente alguma coisa, alguma questão, não estava pensando muito no mercado de trabalho exatamente. Eu tinha feito curso técnico, tinha iniciado um curso técnico de química. Meu pai me inscreveu num concurso para sargento de aeronáutica, acabei não indo fazer o concurso para sargento, não queria ser militar. O pai ficou chateado, desperdiçou, né, o investimento, né, pagando a dúvida do concurso. Achava que era uma carreira estável, né, carreira militar, e acabei indo fazer filosofia. E aí aconteceram várias coisas, né, mas o meu interesse, talvez fundamental, sempre gostei de grandes debates, eu gostava de pensar sobre política, eu gostava de literatura, eu gostava de arte, e a filosofia parecia ser um campo que talvez me ajudasse a formular aquelas questões que eu tinha feito com 13 anos de idade, né? De onde vim, para onde vamos, qual o sentido da vida, eu reformulava continuamente aos 13 anos. É um pouco isso. Uhum. Passo para o Gessione, passo para o Severo. Obrigada, Renato, pela sua resposta. Vou voltar ainda aí, hein? Eu vou tocar um pouquinho mais aí. Não, vamos, por favor. Severo Gessione. Fala, Severo. Vamos lá. Posso fazer a minha, Severo? À vontade, pode fazer a sua. Já fazer a minha aqui. Renato, como todo garoto negro, eu sei que você deve ter passado pelas mesmas dores. Eu costumo falar que quando eu encontro um negro, eu olho para ele, eu me solidarizo com o que ele passou, porque eu passei também. Então, eu não sei a trajetória dele, eu não sei onde ele... Mas eu sei que ele, em algum momento, ele passou as mesmas indagações que eu, né? E aí eu tenho sempre esse sentimento de olhar para um negro diferente. Então eu queria saber como é que foi esse seu processo, né? Principalmente, como você fala muito de amor, eu acredito que você tenha descoberto o amor, né? Como é que você se descobriu se amando, se aceitando, ou se nunca teve esse conflito, porque a gente é criado numa ideia que a raça branca é a ideal, as pessoas brancas, elas estavam na televisão, principalmente na nossa época de infância, e era o que a gente recebia, e a gente às vezes queria muito se tornar esse tipo de pessoas que a gente via na televisão. Então eu queria saber como é que foi seu processo, se teve esse processo aí. Então, uma coisa importante, eu não sei se eu não toquei tanto, né, quando a Fernanda perguntou, né, a respeito dessa questão dos conflitos raciais. Eles estão presentes na minha vida desde que eu nasci, como na vida da população negra brasileira, né? População negra mundial, os povos, né? Tem conflitos que são raciais, que são inegáveis. Então, desde muito cedo, né? Obviamente, eu percebia que alguma coisa estava acontecendo. E o meu avô materno, ele era muito formulador. Meu avô materno era um contador de histórias. Ele tinha uma percepção dos conflitos raciais muito nítida. Ele trabalhou na Light, e ele comentava com um certo pesar que não chegou ao cargo de chefia importante, relevante na época. Ele nasceu em 1921, parece, né, teria 101 anos agora, e completar 101 anos agora, se fosse vivo. E ele comentava alguns anos 40, anos 50, ele trabalhou na Light, era o primeiro a entrar, o último a sair, mas não conseguiu um cargo que foi dado a um homem que veio de Curitiba, Paraná, um homem, né, branco, até olhos claros, ele comentava isso, e aquilo era um conflito nitidamente racial, anos 50, ou seja, não foi dito para o meu avô que ele não receberia o cargo de chefia por ser negro, né? Foi simplesmente que não foi dito. Então tem um conflito político, ele sabia que era um conflito racial. Meu pai, né, também, meu pai e minha mãe sempre essa percepção. Eu, quando era garoto, por volta de 14 anos de idade, eu tenho 49 anos, né, até brinco, né, que eu passo por mais um pouquinho, né, mas tenho 49, né, dá para fingir que tem um pouquinho mais. E quando eu tinha 14 anos, eu gostava muito de assistir os programas eleitorais. Eu fui fazer um curso de política no partido que estava à mão. Tinha um partido,
né, político, na época, um partido até de centro, que dava um curso de política, eu fui fazer. Era abertura política, né? Anos 86, era 86, 87, nessa época. Tinha passado, né, o processo, era o governo Sarney, e eu fui ao curso político, me interessava por isso. Agora, as questões raciais eram muito presentes, então as questões sociais e raciais, eu me perguntava a respeito dessa, dúvida nenhuma. E, obviamente, como qualquer pessoa negra no Brasil, alguém me pergunta, sofreu racismo? Não sofri racismo. Nós sofremos racismo diariamente. Racismo é uma atmosfera, né, cultural. Ele é estruturante do nosso imaginário, da sociedade como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão ela atravessou, ainda que muitas vezes a gente tentasse recusá-las pela violência que ela é. Né? E aí foi amadurecendo, e a universidade foi um espaço importante, porque na universidade eu comecei a participar mais ativamente de um coletivo de estudantes universitários negros, em 91. No congresso da Uni Campinas, os estudantes negros foram para esse congresso, junho de 91, eu tinha 18 anos de idade, fomos para esse congresso e lá a gente acabou conversando e se fundou, naquele momento, um coletivo nacional, que começou a ser internacional. Então, Bahia e Rio fizeram inicialmente um movimento bastante forte, depois São Paulo, todo o estado, obviamente, mas recordo muito até porque teve eventos no Rio, eventos na Bahia, nacionais, nos anos 90, e ali, aquele encontro foi providencial para a gente tentar formular cotas raciais. Então, em 91, eu recordo de um debate onde nós, estudantes universitários negros, discutíamos as cotas raciais da universidade. Algo que se dá né, mais uma década depois. A gente começou a discutir, fazer esse debate naquele momento. Eu vou pedir, Severo, uma licença, que eu vou fazer aqui uma tréplica, né? Vou pegar um pouquinho aqui da pergunta do Gessione e vou juntar com a minha lá atrás e vou te perguntar uma coisa, uma questão, Renato. Você estudou no Pedro II. Pedro II é um colégio praticamente elitizado, né? Eu acho, assim, no seu tempo, vamos dizer assim, era um colégio mais elitizado. Então, eu queria saber se mesmo você ali dentro do Pedro II, você sofreu algum tipo de preconceito, e outra, você vê que a escolha do seu pai para você, no futuro, para ser um militar, não beirou um pouco E quando você escolheu a filosofia, não beirou também ali um preconceito? Porque como que você... Aí eu vou trazer para mim também, como que uma mulher negra, né, ou um homem negro vai fazer filosofia, vai viver de filosofia no Brasil? Filosofia é uma matéria eu praticamente, assim, particularmente acho ainda de raça branca, né? Se eu estiver errada, você me corrige. Então, acho que a escolha do meu pai foi por segurança, né? Eu tinha um vizinho, falou, picotou para mim um pouquinho, depois você falou alguma coisa, picotou para mim. Você picotou a todo mundo. Você tinha terminado, Fernanda? Sim, já tinha terminado, sim. Então, fico pensando aqui, eu até coloco isso no livro, Ensino de Filosofia, Lei 10.639, eu faço uma colocação, faço uma formulação, né, que a filosofia nas humanidades ela é mais branca, né? Isso é o Charles Mills que fala sobre isso. Em que sentido, né? Tem uma produção muito forte de autorias europeias, né, do norte global, muito forte. E toda a estruturação do pensamento filosófico, no mainstream, né, naquilo que é mais conhecido, são textos ocidentais, sem dúvida nenhuma. Eu penso, eu lembro de um vizinho muito querido, né, da geração do meu pai, e até muitas vezes encontro com ele, às vezes quando visito minha mãe, quando ele não mora mais no Rio, mas quando ele tinha mudado, mas quando eu encontro ele eventualmente, e ele falava sobre carreira, com 14, 15, 16 anos, então assim, a carreira militar é bacana, é uma estabilidade, e da Marinha, ele é uma estabilidade, uma possibilidade para a gente, né? Ele sabendo a questão do racismo, e falava sobre isso, meu pai também.
E eles queriam o meu melhor, sem dúvida nenhuma. Uma sugestão, uma recomendação para que eu pudesse ter uma estabilidade, para que eu pudesse ter uma vida com mais dignidade, né, com garantias. Então, a carreira militar oferece um salário e algumas garantias, uma estabilidade. Né? Ninguém vai ficar milionário por ser militar, mas você tem, pelo menos, né, um cargo oficial de marinha, da aeronáutica, mesmo os praças, um salário estável e outros salários indiretos, como, por exemplo, pode morar numa vila militar, com um custo mais baixo, né, se tiver dependente, estar na escola. Então, tem algumas garantias possíveis para a carreira militar. Então, eles queriam isso, para mim, sem dúvida nenhuma. O Colégio Pedro II é um colégio de uma atmosfera, uma mentalidade de classe média, né, sem dúvida nenhuma. Mentalidade cultural de classe média. Então, acho que isso era um fator, né, importante e, obviamente, uma minoria de estudantes negras e negros, sem dúvida nenhuma. Então, acho que isso era um fator inegável. Né? Até porque tinha uma seleção, porque não tinha nem sorteio. Porque é um espaço mais democrático, cada vez mais democrático, é muito importante. Mas, no momento, como tinha uma prova, um tipo de vestibularzinho, né, para crianças de 10 anos, que iam para a quinta série, né, 10 anos que iriam para a quinta série. Tanto que quando eu fiz a prova, eu falei, mãe, a prova mais difícil que eu fiz na minha vida. Eu já fiz prova para o Pedro II, realmente é muito difícil. Eu não sabia que tinha passado. Eu tinha passado. Eu falei, pô, prova difícil pra caramba. Aí, pô, passou. Naquela lista passou, peso pra caramba. Eu fiz as questões ali, consegui, passei. E acho que é isso. É um território, tem uma seleção, uma escola que tinha um jubilamento, não tem mais, foi modificado, né, no código da escola, no regulamento. Mas no jubilamento, a pessoa repetisse 2 anos, mesma série, ela era convidada a ser retirada da escola. Então você mantinha, né, um tipo de excelência de pessoas que passaram por aquele período. Os conflitos, agora, eu diria uma coisa, Severo, Gessione, Fernanda que está aqui nos assistindo, os conflitos raciais sempre existiram em qualquer local, sem dúvida nenhuma. Mas os conflitos raciais, eles ocorrem à medida que, por exemplo, no espaço escolar, no espaço intelectual, de produção intelectual, muitas vezes eu era checado novamente. Né? Vamos checar se você realmente chegou, conseguiu fazer um trabalho tão bom, se é você mesmo. Né? Então, acho que isso aparece de modo indireto, muitas vezes, de modo sutil. Acho que é importante que a gente compreenda que o racismo não funciona também, somente nos atos bárbaros, de assassinato direto que a gente tem, em vários casos no Rio de Janeiro, né? Agora, recentemente, a morte de Moise, do Duval, o vereador de Bala em Niterói, Iago, ainda sendo apurada, mortes bárbaras, assassinatos, estão fruto do racismo, também xingamentos, mas não só, muito sutil muitas vezes, muito sutil quando uma pessoa não é selecionada para ser o príncipe, a princesa, né, da festa junina, ou se a pessoa ela é um espaço, um ambiente com muito pouco diversidade racial, um ambiente muito branco, você questiona, né, a sua, vamos dizer, o seu direito ao amor, você viu o corpo do amor, você não é o protótipo de beleza, então você começa a questionar. Então, a adolescência, além dos conflitos próprios de adolescência, a insegurança, e uma insegurança que é de ordem racial. Em relação, podemos ou não ser amadas, podemos ser amados, se a gente pode ser, mas a gente é bonito, nosso cabelo tá bom. Então, essas são coisas que atravessam, né, nossa formação, nossa história. E essas coisas, obviamente, colidiram comigo. Né? Fui tomado por elas desde muito cedo. Todos aqui. Eu acho que meu avô tinha uma formulação interessante, meu avô é responsável por muita coisa, né? Meu avô, meus avós, muito importante na minha formação, meu pai, minha mãe, minha família como um todo. O meu avô tinha uma crítica muito bem feita, com uns 4, 5 anos de escolaridade. Interessante. Eu achei um pensamento sofisticado. Eu tinha uma compreensão das tensões raciais muito explícita. Né? Muito explícita. Então, isso é interessante. E aprendi muita coisa com ele. Né?
Inclusive, ele fazia formulações que hoje são mais feitas, alguns estudos apontam, né, que ele fazia formulações dos conflitos raciais dentro dos relacionamentos interraciais. Pelo que falava sobre isso, por exemplo. Ele falava assim, observa esse casal, como é que está disposto ali as relações. Ele chamava atenção de como os conflitos raciais interferiam na vida do casal, no casal interracial. Então, isso é muito interessante. Eu aprendi muito com meu avô nesse aspecto e fui aprendendo, apanhando na vida, né? É verdade. Estudando. Severo. Ok. Severo. Eu quero fazer... Olha, estamos entrevistando aqui o professor Renato Nogueira. Ele é bacharel, mestrado e doutorado em filosofia, professor da Universidade Federal do Rio, né? Também escritor de literatura infantil, né, professor? Roteirista de desenhos animados, olha que legal. Celebrante matrimonial, e aí vem a minha pergunta, né? A questão do celebrante matrimonial, né, que eu achei muito bacana. E aí, eu não sei se isso foi um gatilho para você escrever acerca do amor, a questão de ser um celebrante matrimonial, isso também te incentivou a escrever sobre o amor, porque eu anotei umas coisas aqui que eu achei fantásticas, sabe, professor? Eu também sou de escola dominical, e a gente tem aquela concepção do amor, os 4 tipos de amor, né, que o senhor já sabe, né, o amor eros, filéu, o amor estrógeno e tal, e aí você deu uma definição de amor que eu falei, cara, essa eu nunca ouvi, mas eu achei fantástica, porque você falou que o amor é o equilíbrio do sentimento, é mais ou menos isso mesmo, entre um sentimento que você coloca para fora, um sentimento ruim, e um sentimento que você traz dentro de você e você não consegue liberar, você fica num estado muito ruim. O amor ele vem para equilibrar essas duas situações. Eu achei isso fantástico, né? Porque o que eu conhecia como amor são as 4 visões clássicas do amor, né? O amor pai e filho, o amor eros, que é o amor de um homem com uma mulher, o amor estrógeno, o amor de família e aquela coisa toda, né? Mas eu achei isso muito legal. Então, a pergunta é, a questão de ser um celebrante matrimonial contribuiu para você escrever seu amor, e essa colocação que eu fiz é certa, o amor é o equilíbrio desse sentimento? Então, fica pensando aqui, boas questões, né? Inicialmente, eu me tornei celebrante de casamento, eu acabei depois foi num curso de celebrante de casamento, mas foi uma provocação, foi uma circunstância, eu fui celebrar um casamento, um convite indireto, né, que depois dos noivos, né, o Pablo e a Priscila, meu primeiro casamento celebrado, alguns anos atrás, sugeriram que a Patrícia, que foi me orientando de mestrado, Catiúcia Ribeiro, ela celebrasse. Ela falou assim, não, vamos chamar o Nogueira, Renato Nogueira, para celebrar, chama Renato Nogueira e tal. E acabaram me chamando, né, para celebrar. E eu não tinha muitas pretensões, né? Acabei gostando de celebrar o casamento, né? Acabei me certificando, fazendo curso, certificado. Mas o amor, eu tinha dado um curso na Casa do Saber, há uns 10 anos atrás, deve ter agora uns 10 anos, eu dei esse curso na Casa do Saber, que é as 4 lições do amor. E o que eu procurava fazer? Eu sempre procurei trazer tradições diferentes. Isso é uma tônica que me interessa muito, essa diversidade étnico-cultural, e falar do Raízes, que tem uma perspectiva interessante e importante, que é uma pegada epistemológica, uma pegada teórica, né, que possa estar fincada em tradições africanas, afrodiaspóricas, dos povos indígenas. Eu acho que isso é muito importante. Então, o que eu procurei fazer? Procurei trazer tradições, tradição grega, uma tradição da África Ocidental, África do Oeste, ou da Gara, uma tradição mais de psicologia evolutiva. Então, procurei trazer outras tradições. E esse curso foi um curso que despertou vários interesses de algumas pessoas.
E eu tinha já publicado um livro chamado Mulheres e Deuses, que tinha a ver com um curso que eu dei chamado Mitos Femininos. E era um assunto que sempre me interessou, o amor, desde o tempo de mestrado, né, nos anos 93, meu primeiro mestrado. Eu estudei em São Carlos, morei em São Paulo, nessa época eu em São Paulo, fiz mestrado na Federal de São Carlos, fazia uma disciplina USP, precisava estudar psicanálise, e me interessava pelo tema do amor, pelo tema da rejeição, pelo tema do encontro amoroso. Então, o que eu procurei fazer, e aí vou responder a questão da redefinição de amor, eu procurei investigar tradições diversas. Então, por exemplo, tem um mito muito presente na cultura asiática em geral, os povos asiáticos, então a China, o Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né, naquela região, que é de Orihime Rinpoche. É uma narrativa mítica que fala do amor na perspectiva de um encontro entre a filha do deus estelar e é responsável por costurar os ventos, que é uma tecelã, e um boiadeiro da Via Láctea. Então, procurei trouxe histórias como de Adão e Eva, como história de amor, no meu livro. Então, Adão e Eva é uma história de amor, pode pensar assim. A tradição judaico-cristã, esses dois personagens estão falando de uma história de amor também, uma história, uma questão teológica. Procurei ver dessa forma. Xangô e Oxum é uma história de amor, a tradição iorubá, por exemplo. Então, procurei trazer várias histórias de amor para pensar o que está, vamos dizer, por trás, pelo enredo, pela frente, e a partir de uma perspectiva, a qual tenho me debruçado mais agora, que é de um filósofo chamado Orunmila, que viveu 2.500 anos atrás, né, filósofo iorubá, região da Nigéria, Benin, aquela região hoje no continente africano. O amor é um sentimento, um afeto, que ele procura equilibrar expressões, ou seja, o amor, ele nos mantém de pé, procura equilibrar, procura, vamos dizer assim, nos organizar para que não tenha uma explosão afetiva, que é para fora, nem uma implosão afetiva, que é para dentro. Então, manter o equilíbrio. Então, o amor é um afeto catalisador de bem-estar. E procura encontrar um caminho para organizar os outros afetos, outros sentimentos, outras emoções, de modo que torne a vida sustentável. Né? Porque senão a gente pode implodir. Uma implosão afetiva, de modo mais geral, eu quero dizer aqui com isso, deprimir, né? Fugir, não ter capacidade de defesa de si mesmo, enquanto o explodir é quase o ataque ao mundo exterior, um ataque quase constante quando explode afetivamente. Então o amor é um pouco esse afeto, que também ajuda a organizar outros sentimentos e emoções. Então essa é uma formulação que eu faço, que eu tenho feito, tentado pensar uma certa recepção daquilo que eu tenho chamado de uma geopsicologia do Orunmila, por exemplo. Então, o amor é um pouco isso, né? O amor é um afeto que catalisa bem-estar, que serve um pouco para isso, mas ele coabita e convive com outros sentimentos também, com outras emoções. Não fica sozinho. Né? Não fica sozinho. Pode ir. Posso, Giovanni? Pode. Vou aproveitar aqui a deixa, né? Já que a gente está falando de amor, eu queria que você, Renato, falasse um pouquinho a respeito do livro Mulheres e Deusas, né? Que você até citou aí na resposta. E já vou emendar com uma outra pergunta. O que acontece no dia de hoje que faz com que o amor se defina algo assim tão distante e tão difícil dentro de tudo isso que você nos falou agora? Então, o amor vamos lá, deixa eu pensar aqui. Mulheres e Deusas é um livro que pode mito feminino. Então tem mito de Li, mito de Oxum, tem Ansan, tem Hera, tem Afrodite, tem vários personagens, tem Iara, vários personagens, né? Femininos, de tradições míticas diversas, que procuram interpretar. Então, eu faço uma interpretação filosófica, muitas vezes flerto com a psicanálise, para tentar, vamos dizer assim, apresentar um pouco
alguns conteúdos da narrativa. Então, por exemplo, Medusa aparece, né, no primeiro capítulo, uma personagem que ela representa muito sofrimento psíquico de uma mulher que sofreu uma violência sexual, né, que é uma mulher que ela sofreu um estupro. Poseidon estupra Medusa. Depois que ela é estuprada, ela fica daquela forma. Ela passa a congelar os outros com seu olhar. E ela passa a ser malvada, porque ela não teve solidariedade de Atena, que era a divindade para a qual ela cuidava do templo. E Atena ficou do lado de Poseidon, acreditando que Medusa a seduziu. Então, é uma história que ajuda a pensar fenômenos contemporâneos. Oxum entra em conflito com Orunmila e Exu pelo poder feminino, porque ela se sente oprimida, menos espaço na partilha do poder. E ela então decide se rebelar contra aquilo. E ela vai lá buscar disputar poder com outros homens. E procura, e em algum momento aparece uma confraria, né, no Yorubá, Oxum, Iemanjá, Yansan, para poder disputar poder. Então, os mitos femininos, mulheres e deuses, são mitos que a partir deles a gente vai falando de imagens, né? De certas perspectivas culturais e como é que isso nos diz sobre as pessoas e a relação entre as mulheres e os homens também, e das próprias mulheres com elas mesmas. É um pouco isso, esse esforço, mas principalmente a relação que nós homens temos com as mulheres, enfrentar o patriarcado, enfrentar o machismo também, porque esses mitos são muito arraigados. E aí, rapidamente, falando de amor, como é que eu penso isso que você falou agora? O ódio, a raiva e o ódio são energias, são afetos, né? Então, a raiva é uma emoção, o ódio é um sentimento, mas é uma emoção, um sentimento, principalmente o ódio, que incendeia muito rapidamente, que nos convoca com muita velocidade, nos mobiliza muito rapidamente. O poder de mobilização do amor é mais lento que o poder do ódio. Acho que essa é a questão fundamental. Porque o ódio consegue catalisar frustrações, catalisar a responsabilização do outro também, catalisar a necessidade de um inimigo comum ou imaginário. Então, o ódio ele é muito fácil de organizar, é muito fácil de unir. Então, o amor dá muito mais trabalho organizar um projeto em torno do amor do que um projeto em torno do ódio. Porque um projeto em torno do ódio, ele por si só prospera rapidamente. É verdade. Muito mais rápido. Porque ele reúne sentimentos como a frustração, impotência, intolerância. E é fácil reunir sentimentos. Mais fácil. O amor não. Porque o amor requer uma relação de autoconhecimento, uma relação de respeito, uma relação de negociação contínua. E o ódio não precisa de nada disso. Ele é muito mais rápido, muito mais ligeiro. Então a cultura do ódio, ela dá mais certo nesse aspecto, porque o ódio incendeia os corações. É verdade. A gente vê isso na política, né? O ódio hoje tem se tornado um sentimento aí que tem direcionado ações, né, em cima do ódio. Mas, Severo, pode fazer a sua pergunta. Deixa eu colocar aqui. Alô? Estão me ouvindo, né? Ouvindo. Beleza. Deixa eu só... Ok. Só umas perguntas aqui, professor, que surgiram. Cida Abreu está parabenizando os participantes. Excelente debate, parabéns, Nogueira, pelas obras. Grande contribuição. E o Luiz Alberto perguntou, Nogueira, quando você vai se pré-filiar ao Raízes? Não entendi um pouquinho. A sua fala está um pouco para mim, picotou um pouquinho. Tá ok. A Cida Abreu parabeniza os participantes, excelente debate, parabéns, Nogueira, pelas obras e pela contribuição. E o Luiz Alberto fala assim, Nogueira, quando você vai se pré-filiar ao Raízes? Ele faz uma brincadeira aí. Não, Raízes, eu vejo o projeto do Raízes como um projeto muito bonito, né? Eu tinha comentado com... Né, eu acho que se eu puder contribuir para um projeto político
que, de alguma forma, possa criar uma utopia para refundar o país, é fundamental. Eu acho que assim, as grandes utopias são importantes para mobilizar um projeto de renovação, transformação social. E eu não vejo quem tem mais sonho, mais utopia do que um projeto político que queira, talvez, uma pergunta combinar do Luciano dois Ordai. modelos Luciano Ordai, ele fala o maravilhosos, seguinte: como mudar um sistema de educação, Luciano? O sistema educacional brasileiro é para um sistema que valorize, de fato, as humanas, sociologia, filosofia, história e geografia? É a pergunta que ele faz. Como mudar um sistema de educação prussiano, o sistema de educação brasileiro baseado nessa ideia, para um sistema que valorize, de fato, as humanas, a sociologia, a filosofia, a história, a geografia. Eu não estou entendendo, Severo, está um pouquinho, para mim, não sei, gestione, se podem falar, a fala do Severo, chegando um pouco, para você está como a fala do Severo? Tá um pouquinho picotado mesmo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, falando um pouquinho da importância, e aí a gente voltando na questão do amor, né? Severo, já você volta com essa pergunta aí, tá? A gente tem uma questão muito forte, por que nós amamos, né? Por que amamos? Então, eu queria que você falasse a respeito disso. Por que o ser humano tem essa necessidade de amar? Eu penso que assim, o amor é fundamental para a construção, é um nutriente afetivo fundamental. Talvez sem esse nutriente afetivo que é o amor, a resistência às frustrações, a superação dos ressentimentos fica mais difícil, porque o amor nos coloca de pé, como se fosse isso. Talvez por isso nós gostemos tanto de filmes, de histórias de amor, porque o amor, ele é um tipo de afeto que promove também uma fantasia de reconexão, né? De conexão com alguma coisa, conosco também. Então o amor tem esse poder encantador de fascinar, mas a sua prática, ela não é muito simples, sem dúvida nenhuma, porque o por isso que talvez dizer que a gente pode amar tudo e a tudo e todos ao mesmo tempo, o tempo inteiro, não é algo simples, porque os sentimentos se modificam conforme as relações, conforme as circunstâncias, e a raiva é legítima, o medo, todos os sentimentos e emoções são necessários. Agora, o amor talvez seja um dos eixos importantes para a gente manter a sua busca. Porque amamos, porque o amor seja um dos principais alimentos da vida, aquilo que alimente uma vida com mais bem-estar. Uma hipótese, uma tese essa, ou seja, o amor é o afeto que nos proporcionaria mais bem-estar, que consegue se articular melhor com bons sentimentos, com sentimentos propositivos, e consegue aplacar um pouco a angústia dos sentimentos, vamos dizer assim, mais tristes, mais difíceis, que fazem parte da vida. Muito bom, muito bom. Severo, se quiser fazer a pergunta agora novamente, ver se seu áudio está melhor. Legal, estou escutando aqui, deixa eu ver aqui. A pergunta é do Luciano Ordai. Melhorou agora? Melhorou. Ele fala o seguinte: como mudar um sistema de educação prussiano, o sistema de educação brasileiro é baseado nessa ideia, para um sistema que valorize de fato as humanas, a sociologia, a filosofia e a história. Que valoriza, e não o que valoriza, não entendi. Que valoriza. Ele disse que o sistema brasileiro não valoriza as humanas, mas como mudar isso para um sistema que valorize de fato as humanas? Ou seja, filosofia, sociologia, história, geografia e tal. A gente temos um problema hoje, que é a reforma do ensino médio, né, o novo ensino médio.
quer dizer, uma realidade. O novo ensino médio, ele propôs que a gente tenha itinerários formativos que os estudantes escolhem se querem itinerário formativo. Com mais ciências humanas, então se tornam obrigatórios apenas português e matemática, e a pessoa pode definir, pode decidir. Tá bom meu som? Meu áudio? Tá. A pessoa pode definir. Tô tendo um eco aí. Eu acho que pode Não ser... sei se não é meu, não é, eu acho que não. Mas prossiga aí, prossiga. Se a pessoa vai definir se ela quer linguagem, se ela quer um curso profissionalizante, se ela quer ciências humanas, ou se ela quer ciências da natureza. Então, você tem itinerários formativos, você pode escolher. Então, o que a gente precisa? Como faz isso? A gente vai precisar de fazer uma discussão, rediscutir, né, a base nacional comum curricular, talvez seja um caso, discuti-la, ou, a partir da própria base que já existe, fazer adaptações ou implementar um debate entre a LDB, Lei de Diretriz e Base de Educação, e da Base Nacional Comum Curricular. Tem que fazer esse debate, e a partir dele, com o debate mais qualificado possível, a gente vai pensar os programas nacionais. Se tem que ter programa nacional, se esses programas são flexibilizados, os conselhos estaduais de educação, eles vão definir suas implementações, como é o caso, mas tem uma regra, tem um eixo que é nacional, que é um modelo prussiano, né? Então foi falado aqui, ou seja, tem vamos dizer, uma aula, uma escola alemã de como que faz uma educação com eixo estrutural, que, de alguma forma, promove valores fundamentais para um Estado-nação. Então, tem que ter essa hipótese defendida, né, por esse modelo, certos princípios que aparecem em toda a educação de um território onde está configurado ali um Estado-nação, onde tem um povo, especificamente, para a construção desse povo. Então, esse debate tem que ser feito. Como a gente valoriza? A gente teria que, por exemplo, repensar esse ensino médio em que os estudantes escolhem o seu itinerário formativo dessa maneira, né? Então, uma pessoa pode abrir mão de aula de história e de geografia durante todo o ensino médio. Isso é algo que a gente precisa discutir, por exemplo. E a formulação política. Na verdade, a gente está diante de um processo, isso é natural, de disputa política, para disputar, na verdade, que modelo de sociedade nós queremos. Se a gente entende que não é esse modelo que nós queremos, qual modelo nós queremos? Acho que o Raiz é isso, é pautar e fazer uma disputa política, né, propositiva, apontando caminhos. E educação é um território importantíssimo. Um território muito relevante, porque tem uma instância social, que é a escola, que está em toda a sociedade. A escola é a instância social, um equipamento cultural que está em toda a sociedade, que vai um pouco letrando as gerações mais jovens em certas habilidades e competências fundamentais para o convívio social. Está ali na escola. Então, disputar esse espaço, disputar o currículo, é um território importante, relevante, né? Para dizer qual é a nossa pauta, para dizer qual é a agenda, para dizer que modelo de sociedade, que tipo de conhecimento, se a gente valoriza ou não a ciência, se a gente vai ter medo ou não da ciência, né? A gente vai aceitar a aula de geografia que diz que a Terra não é plana, ou a gente vai apoiar um projeto de homeschooling que pode ter uma família que diga para a criança que a Terra é plana, que discorda da forma como os modelos científicos apontam o planeta. Então, a gente vai ter que discutir isso, né? Por exemplo, qual o limite, né? Qual o limite da liberdade, né? Ensinar o que deseja. Se quer, toda família pode ensinar o que ela acha que é melhor no homeschooling, ou tem que ter alguns critérios fundamentais. Então, tem muitas discussões para serem feitas. Eu acho que é o papel de um partido político é formular teses para a sociedade. Acho que isso é fundamental. Formular teses, apontar essas teses,
O Luiz Alberto tinha falado alguma coisa nesse sentido, não fez, né? Falou alguma coisa. Não sei se botaram pergunta por aqui, eu não consigo ler tudo aqui. Eu conseguiria ler se fosse. Muita coisa. Muita coisa. Fernanda, pode fazer a sua. Então, pautada nessa pergunta, né, que o Severo fez, como, Renato, você vê, né, você já fez até um livro em relação a isso, né, sobre a lei do estudo da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Se já está difícil para as humanas, imagina para o estudo da cultura afro-brasileira, indígena também, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco desse livro que você escreveu. O Estudo de Filosofia 10.639 é justamente 10.639 puro, né? 100/03, que é de 2003, a legislação, né? A lei 10.639 de 2003, depois 11.645 de 2008, que coloca como obrigatório os conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas. Então está posto de modo transversal, ou seja, todos os conteúdos, disciplinas, sejam eles matemática, ciência, geografia, história, física, química, língua portuguesa, literatura, filosofia, história, geografia, educação física, o que for, né, precisam contemplar conteúdos de história e cultura brasileira, africana e dos povos indígenas. Não só apenas, quando aparece a lei em janeiro de 2003, estava restrito às aulas de literatura, história e arte, inicialmente. Isso é reformulado em 2004, em 2006, em 2008, tem um documento, vamos dizer assim, que são as diretrizes para a implementação. Nas diretrizes fica explícito que é em todos os conteúdos e que os cursos de licenciatura têm que ter essa formação. Então, é isso. Então, o que ocorre? Algumas escolas que têm professoras e professores com compromisso político, com antirracismo, com a cultura brasileira, africana e povos indígenas, isso aparece na sala de aula. Mas tem docentes que, por não terem informação, não terem as condições necessárias, nem sempre conseguem dar conta e contemplar. E também tem docentes que não têm um entendimento da necessidade. Então, disputa política. Agora, sem dúvida nenhuma, as escolas cada vez mais fazem movimentos para atender essa demanda. Muitas vezes fazem em datas comemorativas, não é o ideal. Não é o ideal que a gente seja mais chamado para o 20 de novembro, para fazer o debate. É ideal que a gente faça de modo mais transversal, o ano inteiro, né, o tempo todo, não só numa circunstância. Não pode ter caráter turístico. Um dado momento não vai visitar essa questão. Isso é contínuo. Acho que esse é o debate. Fazer continuamente. E é disputa política. Tem que pautar mais politicamente. Então, você, no caso, vê que um partido político que tenha as características que o Raiz está se propondo a ter, ele pode mudar, de fato, toda essa grade escolar, né? Estou falando assim, um partido, lógico, um partido político que está fortalecido na sociedade, que elegeu seu candidato, ele tem condições de fazer essas mudanças dentro das escolas? Acho que tem algumas coisas que têm que ser normatizadas, regulamentadas pelos conselhos de educação. Algumas coisas, por exemplo, nós já temos LDB, né, que no artigo 26A, ele já está muito explícito entre os conteúdos de história e cultura brasileira, africana e povos indígenas. Isso já está resolvido, é uma resolução. Com isso resolvido, o que a gente precisa fazer? A gente precisa caminhar, isso foi feito durante muito tempo, com movimentos que são os cursos de formação continuada, para que as professores implementem. E muitos estudos de mestrado, doutorado, se debruçam sobre as formas de implementação. O que eu acredito? Que a gente precisa pensar a educação de modo estratégico. Então, não precisa só de modo tático, para resolver um problema circunstancial. Temos que pensar a educação em médio e longo prazo, em termos de um projeto de país. Não tem dúvida. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples, e aí que tem a ver com o partido político. A gente fala de agronegócio, a gente fala de indústria. Tem uma categoria
que precisa ser mais explorada, que é da agroindústria. Ou seja, imagina que alguém plante café. E a gente planta café, alguém planta café e exporta o café. Só que nessa fase de exportação de café, emprega uma quantidade de mão de obra que pode ser ampliada se outros derivados do café forem produzidos num pequeno parque industrial naquela região. Um parque sustentável. Por exemplo, que a gente faça sachês de café. Porque apesar de produzir mais café do que a Alemanha produz mais sachê de café para a maquininha. Isso quer dizer que a gente pode industrializar mais. Isso vai aumentar a cadeia produtiva e empregar mais pessoas. Tem que pensar nisso de um modo em que a gente atenda às prerrogativas fundamentais de preservação ambiental. Cuidado com o meio ambiente, roubar carbono da atmosfera, né? Criar condições de habitação, romper com o déficit habitacional, mas criar condições para que as habitações elas tenham dignidade. A gente não pode, por exemplo, acontecer uma tragédia agora em Petrópolis, em 2011, 88, né? Teve Morro do Bumba em Niterói. Muitas tragédias que têm a ver com uma ocupação. Obviamente que o relevo, as condições geológicas, temperatura e clima interferem, mas também ações humanas, falta de planejamento de ocupação urbana. É um debate muito necessário. A gente vai ter que, mas é um debate difícil. Debate difícil que as pessoas têm que morar, mas nem sempre habitam regiões. Foi feito um estudo, recordo, em 2011. Foi feito um estudo, né, por departamentos, cursos de engenharia, de geologia, fizeram estudos e detectaram centenas de áreas que não podiam ser habitadas. Como a gente faz? Um planejamento da cidade. Porque a gente perde, as pessoas morrem, são soterradas, situações lamentáveis. Então, educação tem muito a ver com isso também. Educação tem a ver com a gente planeja, como a gente educa. É a educação básica na universidade, produção de pesquisa, produção de conhecimento. Tem que discutir a do território, tem que discutir reflorestamento, tem que discutir áreas de produção. Cadê a Thaís? Eu vou chamar a Thaís. Vamos? Faz um nível, né? Seja susto. Eu vou chamar ela. Que parte do público como raiz? Ela não vai melhor. Ela tá pensando. Ela foi ter na cara dela. Tem preocupação? O raiz acho que é por aí, né? Tem preocupação. Eu deixei ela por aqui. Um dia. E aí eu queria vir pra cá. Não, eles fazem o quê? Trazer tecnologias negras e indígenas para Eu falei que como é que pode territorial, a relação com a pesca não predatória. A gente pensa isso faz parte de um programa. Que tudo pode ganhar. Eu diria de uma microgenérica. Eu acho que seja uma das coisas que o Raiz inspira. Tem muito a ganhar se a gente transformar nossas cidades em aldeias, e o país num quilombo. Eu acho que essa metáfora é uma metáfora inspiradora, me parece, né? Um programa que quer pensar a cultura negra, a cultura de povos indígenas, é muito isso. Ou seja, o que o quilombo tem tão interessante que a gente pode trazer para o nosso projeto? O que tem nas aldeias? Aldeias tem uma coisa muito simples tem numa aldeia. Em qualquer aldeia, não existe uma pessoa que não tem lugar para dormir. Verdade. Não tem déficit habitacional. Isso quer dizer alguma coisa. Por que não tem? Porque não pode ter. É verdade. Renato, deixa eu só te interromper rapidinho, porque senão vai passar aqui. O professor Ralph, ele fez uma pergunta, ele falou assim: pensamos ser capazes de controlar a natureza com tecnologia sofisticada, mas o vírus nos deixou de joelhos. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa maneira de estar no mundo mudará?
Só para você ir emendando aí, eu achei interessante essa pergunta. Tá, tem outra? Se quiser, tem mais uma, não? Depois eu volto com as minhas perguntas, que ainda a gente vai voltar nesse foco aí das escolas, que eu achei muito interessante. Depois o pessoal aqui também está gostando muito em relação a isso, da educação, entendeu? Eu acho que essa coisa eu vou falar bem rapidinho para ser um bate-papo, para não ficar muito longo, tipo, não vou me alongar, não. A questão do Ralph falou do vídeo. Eu penso que o Ailton Krenak, né, o Amanhã Não Está Vendo, ele fala muito do História para Diálogo e Fim do Mundo, o Antônio Bispo dos Santos Bispo, eles têm formulações interessantes. A nossa maneira de lidar com o meio ambiente, ela causa impactos. Esses impactos se retornam. E tem a velha teoria de Gaia, que o planeta é um corpo, e que a maneira incorreta de algumas coisas nesse corpo, uma forma doentia de proliferar nesse corpo, produz uma tentativa de defesa. Então, isso faz algum sentido, mas que o vírus tem relação com direta ou indiretamente, pelo menos, com certos impactos ambientais. Com a maneira como a gente ocupa o espaço, a maneira como nós produzimos, ou seja, mineração. Mineração tem muitos impactos. Acaba com o rio, acaba com a floresta. A produção de uma hidroelétrica, a transposição de um rio, produz muitos impactos. Tem que saber se é isso que nós queremos, se essa é a melhor alternativa. Então, essas são questões. Muito bom. Desafio. Muito bom. Pessoal, estamos quase chegando ao nosso final. Queria que a gente já começasse a... Já, passou uma hora, mas assim... Pro Renato, mas o Renato... Poxa, o Renato tem disso, né? Ele vai falando, a gente quer ouvir mais. Um monte de pergunta, né? Muita pergunta. A gente tem muita pergunta. Renato, já passando aí já para o final, te agradecer bastante. Eu sei que você tem uma agenda muito lotada, abriu esse espaço para o Raízes, e ser você o primeiro convidado desse programa é realmente para a gente gratificante, porque o Conexões Raízes ele pretende isso, pegar muitas visões para ajudar também até na formação dos nossos militantes, de como proceder, né, nesse mundo aí que está. E aí, só a última pergunta, eu vi um vídeo seu que era sobre a receita do amor. Você acha que a receita para o negro se amar, para o amor negro, ele é diferente, né? Tem algumas conexões, eu sei que tem já duas etapas, né, que pelo menos o branco, acho que a maioria das vezes não tem essa dificuldade, que é se amar, né? Então, você se amando, né, você consegue amar outra pessoa. Então, eu queria que você falasse aí para o nosso ouvinte da live a questão da receita do amor, né? Falasse rapidinho sobre esse conceito aí da receita do amor. Então, eu vou deixar vocês assistam um vídeo, o pessoal assistir o vídeo do amor, assistam um vídeo, convido vocês amanhã, vou estar aqui no Rio de Janeiro, no Didas Bar, procurem Didas Bar, é fácil de encontrar, na Praça da Bandeira, vou estar lá autografando o livro Porque Amamos. E no canal do YouTube, no canal do Nogueira, eu faço sobre a receita do amor. Mas eu vou numa pergunta só, eu deixo a receita do amor, que já está pronta em vídeo para o pessoal assistir, canal do Nogueira Sem o I no YouTube, é só botar lá que tá lá, é um dos vídeos mais recentes, e falo de algo que você falou aqui, que é a gente se amar, pessoas negras se amarem. O racismo tem uma dimensão afetiva, tem um racismo estético, tem um racismo afetivo, que é um tipo de impedimento a respeito da nossa dignidade de amar e sermos pessoas amadas. Então, isso está presente. Só não tem formulações que ajudam a pensar sobre isso. Então, uma das receitas precisamos enfrentar o racismo que nos afeta a produção da nossa subjetividade. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Então, tem muitas instâncias de enfrentamento de um problema. Tem uma instância que é social, instâncias políticas, tem instâncias que são terapêuticas, muitas vezes. Né? Então, tem muitas instâncias. Agora, fundamentalmente, a gente precisa compreender, sim, que numa sociedade racista,
tem um problema, que é a questão de máscaras brancas. Ou seja, como é que uma pessoa se torna amada, né? Então, as máscaras brancas seria quase um verniz social, um tipo de traquejo social, um aparato, para que possamos ser amados, já que o ideal é branco. O ego ideal é branco. Neuza Souza Santos Souza, né? O tornar-se negro, o ideal é branco. Então, esse é um problema para a gente enfrentar. Eu escrevi um texto muito curto, né, que é o Amor na Cesta Básica, um texto desses curtos, que é uma provocação, que a gente precisa colocar amor na cesta básica. E na nossa cesta básica, que tem muita insegurança afetiva, o amor é como se não tivesse, sabe? Então a gente tem esse enfrentamento, que é colocar o amor. E não o amor como uma fantasia impessoal, mas é o amor que se materializa nas relações. E aí a Bell Hooks tem muitas contribuições para isso, por exemplo. Né? Muitas contribuições para isso. Eu acho que fundamentalmente é como a gente se relaciona, como nós nos relacionamos conosco. Esse é o desafio. Ele passa por mais tempo, né? Por a gente poder se olhar no espelho. Né? Se olhar no espelho, ter uma relação de mais bem-estar conosco. Esse é um processo, né? De muitas ressignificações. Que bom, que bom. Mas isso pessoal, também no produto. Desculpa, Gessamília, só fazer concluir essa resposta dele. Mas isso também não é uma questão de família, porque eu, pelo menos, eu fui criada numa família que ela sempre foi muito forte em relação ao negro ser forte, ser primeiro. Meu pai sempre falava, você tem que ser o melhor para você ser... para você não ser apontado, né? Então, acho que isso é uma questão também de família, que hoje você não vê isso sendo passado. Você vê isso, você sente isso. Eu acho que isso é uma coisa que muitas famílias propõem, sem dúvida nenhuma, ser forte, ser o melhor, mas também nos roubam um pouco da nossa humanidade, porque não roubam a nossa força. Porque na medida que coloca a nossa ser forte o tempo todo, não tem tempo de descanso. Então, isso é um problema. Isso aumenta muito a pressão sobre nós. Então, a gente tem que ter o direito de ter que ser o melhor. Então, o problema do racismo é esse. Tem que ser melhor e mais forte por conta do racismo. Simplesmente bastaria fazer, dentro das condições, com a competência suficiente, necessária. Então, agora, não, tem que ser o melhor, tem que ser o número 1, senão não vai ser questionável. Isso é uma das provas do racismo, e esse foi um recurso para a gente poder enfrentar o racismo. Mas talvez agora, para as próximas gerações, tem que ter o direito de não entrar na paranoia, né, numa neurose constante de ser o melhor, sermos os melhores. Legal, pô, mas não tem que ser o tempo inteiro. Isso rouba a nossa humanidade, nosso tempo de poder errar. Olha que problema. Não pode nem errar. Olha que problema. É um racismo. Muito bom, muito bom. Pessoal, deixa eu só dar um recadinho aqui. Estão me ouvindo? Último recadinho. Pessoal, deixa eu só colocar um negócio aqui, Johnny, bem rapidinho. Olha, o professor Renato, ele nos presenteou aqui com 4 livros deles. Por que amamos deusas, mulheres e deusas como divindade? Os mitos femininos formaram a mulher atual. Temos também Alienação e Identidade. E o livro Filosofia e a Lei 10.639. Você pode adquirir esses livros, mas você pode também ter sorteado. O professor Renato Nogueira, ele apresentou Raízes para que a gente possa fazer um sorteio e você pode ser beneficiado com esse professor Renato autografado. Olha que privilégio. O livro do professor Renato autografado, tá bom? Então, nós vamos deixar depois embaixo as inscrições, onde você pode entrar para adquirir um número, vamos estar colaborando com o Raízes, e a gente vai estar em breve aí registrando nossos estatutos e tudo mais,
nós precisamos de fundos para isso. E o professor Renato, ele apresentou esses 4 livros autografados. Como você pode ver o número da vida, depois dos procura, você vai ver como funciona. E nós estamos muito felizes com o nosso primeiro programa, Conexões Raiz, com a presença do professor Renato Nogueira. Esse homem. Só o último recado, pessoal, nós temos o nosso curso de formação política, ele é toda quinta-feira, as aulas, ela é transmitida diretamente no YouTube, então se você tem curiosidade, quer aprender um pouco mais de política, toda quinta-feira rola esse curso aqui do Raiz, curso de formação política, está lá por conta da Diretoria de Mulheres e Diretoria de Formação Política, beleza? Um abraço a todos, já estou me despedindo. Renato, muito obrigado. Fernanda, Severo, parceiro de guerra aí, nós estamos aí nessa luta para transformar essa comunicação. Então, um abraço a todos. Severo, não esquece de salvar a live, né? E vamos que vamos. Abraço e obrigado a todos. Obrigada, Gessiane e Severo. Obrigada, boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado, Gessiane, a todos. Obrigado. Gente, vamos tirar a selfie. Vamos tirar uma. Severo, Gessiane. Vou tirar outra, porque é muito. Calma, deixa eu tirar também, né, gente? É isso aí. É isso aí. Já foi, galera. Bom, vamos. Depois você me manda. Quem ficar melhor, manda pro outro aí. Valeu, gente, obrigado. Mas não hoje esquece de salvar a live. Obrigado, Tá? viu? Foi uma grande honra ter conosco. Um abraço grande, querido.